Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente. Resolvi fazer aqui um vídeo para falar um pouquinho sobre a ductilidade de seções fletidas. É um assunto muito pouco abordado aí no curso de graduação. A maioria dos professores preferem trabalhar com equações já prontas, né? Passa para o aluno uma sequência de equações que ele deve utilizar para dimensionar a viga. O máximo que eles fazem é mostrar ali os domínios de deformação, né? Domínio 1, domínio 2, domínio 3, e não passa muito disso. E às vezes o aluno acaba não entendendo muito o que está acontecendo e aceita que aquilo é uma verdade, né? Aceita que aquele dimensionamento está correto e vai trabalhar calculando aí com as equações já prontas. Bom, pensando nisso então, resolvi fazer uma sequência de aulas aqui para poder falar um pouco sobre a ductilidade, né? O que é a ductilidade, qual é o comportamento da viga, levando em consideração aí o momento curvatura, né? Que é isso que a gente vai estudar aqui para entender melhor a ductilidade, tanto antes da fissuração como depois da fissuração até o estado limite último da seção. Tá ok? Espero que você goste da aula. Vamos lá então. Muito bem. Nessa primeira aula, nós vamos estudar aqui a relação momento-curvatura da seção. A gente vai entender o que é o momento-curvatura, como calcular esse momento-curvatura em uma viga fletida e ver também como esse momento-curvatura interfere aqui na ductilidade das seções de concreto. O modelo que a gente vai usar aqui é o modelo proposto pelo professor Calixto, da UFMG. Então eu peguei o modelinho dele lá e adaptei aqui para a nossa videoaula. Tá ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar dois casos. Vou ensaiar duas vigas. Então vou fazer um simulado aqui de um ensaio de uma viga submetida à flexão normal simples. Então a minha viga está bem apoiada. Eu coloco aqui a prensa e começo a aplicar carga nessa viga. Vai chegar um instante em que ela vai atingir aqui o momento de fissuração. Ela começa a fissurar. Eu continuo aplicando carga na viga. A fissuração vai aumentando. Aplico um pouquinho mais e vai chegar ao ponto em que ela vai romper. Ok? Então, atingiu aqui a formação de várias rótulas plásticas e a viga rompeu. Ela sofreu uma deformação e logo em seguida ela rompeu. Vamos pegar um segundo caso, uma outra viga. Vou aplicar o carregamento na viga, ela atinge o momento de fissuração, começa a fissurar, eu continuo aplicando carga nela, aí de repente ela rompe também. Opa! Houve uma diferença entre a ruptura desse simulado aqui e da viga do primeiro caso. Vamos colocar as duas aqui. Observe que neste primeiro caso, a ruptura se dá com grande deformação da viga. A viga deformou bastante. E no segundo caso, a ruptura se dá com pequena deformação da viga. A flecha aqui foi muito maior do que aqui. Veja bem, se você pegar o dicionário, o que é que fala, né, com relação à ductilidade? Olha lá. Ductilidade é a capacidade que o material tem de se deformar antes de romper. É isso que fala aí lá no dicionário sobre essa propriedade dos materiais. Então eu posso dizer que essa viga aqui, ela apresenta uma ruptura dúctil. Ela deformou bastante antes de romper. Já a viga de cá, do segundo caso, apresentou uma ruptura frágil. Ela rompeu com pouca deformação. Nós sabemos que uma estrutura segura, ela não pode apresentar uma ruptura frágil. Se a sua estrutura tiver que romper, ela vai ter que romper de forma dúctil. Porque ela precisa te avisar que vai romper. Toda ruptura frágil, ela causa uma catástrofe, né? Porque ela não tem aviso. Um exemplo aí clássico de ruptura frágil foi o viaduto em Belo Horizonte, na época da Copa do Mundo, 2014. Todo mundo recorda.
que o viaduto, de repente, ele rompeu e desceu. Foi o bloco de coroamento do viaduto que rompeu. Ah, professor, mas lá é um bloco de fundação. O que tem a ver com viga? Na verdade, aquele bloco de coroamento lá era um bloco flexível. Ele tinha um comportamento de viga. É uma viga sob base elástica, porque é uma viga de fundação, né? Ela funciona em cima das... Ele trabalha em cima das estacas, mas é uma viga. Ele tinha um comportamento muito parecido com o de viga. E ele rompeu, e rompeu de forma frágil. Porque ele não avisou. E por causa disso matou gente e causou um transtorno danado aí durante aquele período da Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte. Só um exemplo, né? Tem muitos outros exemplos aí que podem caracterizar a ruptura frágil. A gente sabe que sempre é problema. Bom, mas como resolver isso, né? A gente tem que estudar o comportamento, entender o que está acontecendo, para depois criar a solução para ela. Nós sabemos que uma viga ela apresentou aí muita deformação antes da ruptura e a outra não. Esse fenômeno aqui, ó, ele pode ser estudado através da relação momento-curvatura. Vamos recordar aqui, ó, o que é a curvatura. Então, imagina que eu tenho aqui uma viga fletida com momento positivo. Eu vou ampliar esse pedacinho aqui, ó, e vou tirar nesse pedacinho que eu ampliei uma faixa de comprimento dx. Vamos enxergar a faixa por dentro aqui, ó. Então, dentro aqui do meu elemento dx, ó, eu tenho uma armadura tracionada, momento é positivo, né? Uma armadura tracionada a S, e eu tenho o concreto lá em cima comprimido, ó. Eu vou ter o alongamento aqui do aço, ó, com deformação específica εs, e vou ter o encurtamento do concreto em cima aqui, com uma deformação εc. Se nós pegarmos aqui o diagrama de deformação, ó, eu tenho aqui a deformação no concreto, vai variar linearmente com a deformação no aço, isso é um princípio de cálculo que nós temos, né? Desde lá do cálculo da flexão normal simples, a gente leva em consideração que a deformação do concreto e do aço vai variar linearmente até a ruptura, ok? É uma hipótese de cálculo. Eu tenho aqui a minha altura D, ó, que é a altura útil da seção, que vai do centroide da armadura tracionada até a parte mais comprimida. E eu tenho aqui a altura da linha neutra. Aonde está a minha curvatura? Né? A curvatura é esse ângulo aqui, ó. E nós sabemos lá da resistência dos materiais que a curvatura, na verdade, pode ser dada pelo inverso do raio de curvatura, que é esse raio aqui, ó. Ora, essa curvatura nossa ela é muito pequena. Muito pequena. Se ela é pequena, esse ângulo aqui, ó, ele se aproxima da sua tangente. Então, eu posso dizer que a curvatura pode ser dada por isso aqui, ó. EC dividido por KD. Ó. Se ela é muito pequena, a tangente desse ângulo aqui é o próprio ângulo, né? Então, o EC dividido pelo KD também é a curvatura. Posso calcular também pelo aço, ó. O ES lá embaixo, ó, dividido por esse pedaço aqui, ou seja, esse cateto dividido por esse cateto, também me dá a curvatura. Então, o ES dividido por D menos KD. Esse triângulo de cima é semelhante ao de baixo. Ó. Então, eu posso dizer que a minha deformação do concreto mais a deformação do aço dividido por D também me dá a curvatura. E nós sabemos lá da resistência dos materiais que curvatura é momento dividido por rigidez. Então, observe que eu tenho aqui diversas formas de calcular a curvatura, né? E nós vamos usar aí, ao longo dessa nossa aula, algumas delas. Ok? Muito fácil, né? Muito tranquilo, uma revisão aí de resistência dos materiais. O problema é que o concreto, ele fissura, né? E quando o concreto fissura, a minha linha neutra começa a variar, né? Que a gente chama aí de não linearidade física do concreto. Então, isso é um complicador no cálculo. Vamos ver aqui como faz para resolver, né? Como faz para calcular o momento curvatura considerando a fissuração do concreto. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir os diagramas que nós vamos trabalhar com ele. Diagrama de tensão e deformação. No caso do concreto, eu vou trabalhar com esse diagrama aqui, ó.
diagrama de tensão e deformação, para concretos até 40 MPa, que foi proposto por esse pesquisador aqui, ó, Hognestad. É um pesquisador norueguês, estudou isso aí lá no século XX, e trouxe para a gente aqui essa função. Ó. Função de tensão aqui no concreto varia em função de quem? Da tensão máxima, Fc, 2 vezes a deformação, dividido pela deformação máxima, que é o SC2, menos a deformação dividido pela deformação máxima ao quadrado. Esta é a função dessa curva aqui, ó, que a gente vai usar no cálculo aí. Ó. Observe que ela é muito parecida com a curva da NBR 6118. A diferença aqui em relação à curva da NBR é exatamente esse patamar aqui, né? No caso da curva da NBR 6118, a partir desse ponto em que meu concreto tem a deformação aqui, ó, SC2, ele segue reto até a ruptura. Aqui na curva proposta pelo cidadão aqui, ó, tem uma queda de 15% na tensão antes da ruptura, tá vendo? Diferença bem pequena, então nós vamos usar esse modelo aí de curva para trabalhar aqui no nosso exercício, tá ok? Com relação às deformações aqui, ó, o εC2 e o εCu, nós vamos usar o mesmo valor da NBR 6118. No caso aqui do εC2, 2 por 1000, e o Cu aqui, 3,5 por 1000. Tranquilo? Muito bem. Com relação ao aço, nós vamos usar o ACA50, e o diagrama que a gente vai usar é o mesmo da NBR 6118, em que minha deformação de escoamento de cálculo é 2,07 por 1000. Ó. Só recordando aí lá da resistência de materiais, deformação específica é tensão dividida por modularidade. Esse 1,15 aqui, ó, é o coeficiente de ponderação, porque ela é de cálculo, né? Então tem que pôr 1,15 aqui. Então 50, porque é ACA50, e 21.000, que é o modularidade, que é constante aí por ACA50. Encontrei aqui 2,07 por 1000. No entanto, nesse estudo nosso aqui, né, que a gente vai calcular aí o diagrama de momento e curvatura, nós vamos utilizar o valor característico, ou seja, esse valor aqui, ó, FYK. Da mesma forma que aqui eu vou usar a curva para o FCK, ó, aqui eu vou usar também para o FYK. Então a deformação aqui, que vai ser o εSYK, é 50 dividido por 21 só, 21.000. 2,38. Vai ser essa deformação de escoamento que a gente vai considerar no cálculo. Tá ok? E a deformação última, 10 por 1000. Aí não muda não. Muito bem. Então são os dois diagramas que a gente vai usar. Observe que são muito parecidos com os diagramas da NBR 6118. Esse aqui, na verdade, é o mesmo, né? Só que mudou um pouquinho. Com esse diagrama, eu consigo calcular a tensão e a deformação, e através desses parâmetros, eu consigo calcular a curvatura. Muito bem. Para explicar isso para vocês, a melhor forma é fazer um modelo. A melhor forma de explicar uma coisa complexa como isso aqui é a gente fazer um exemplo prático. Então vamos lá. Ó. Exemplo 1. Determinar o diagrama de momento e curvatura para a seção abaixo. Então eu tenho uma seção de viga, 25 por 50, concretada com FCK de 30 MPa. Vamos usar, obviamente, o ACA50. A armadura longitudinal tracionada, momento positivo, ó, 3 diâmetro de 20. Então, 3 diâmetro de 20 aqui embaixo. Que me dá 9,42 cm² de aço. E a armadura comprimida eu vou considerar zero. A gente não vai considerar aqui a armadura de compressão nesse cálculo. O estribo, né, que é a armadura transversal, diâmetro 6,3 com 20. E o cobrimento 3 cm. Essa informação aqui me deu aqui o D', ó, 5 cm da viga. Então, a viga tem 50, D' é igual a 5, a altura útil, D, 45. Ó. Uma outra coisa importante é que a gente não vai considerar aqui o confinamento do concreto. Ah, Rony, eu não entendi não. Veja bem, o estribo, ele produz um confinamento na seção de concreto, nas seções comprimidas, né? Lá no estado limite último, vai haver um confinamento que vai dar um ganho de resistência ao concreto, vai aumentar a dutilidade da seção. A gente não vai estudar isso aqui, ok? Então vamos considerar então neste nosso exemplo que
que o concreto não está confinado. Futuramente, quando a gente for estudar aí o confinamento de concreto, a gente volta nesse assunto e a gente vai entender melhor o que é isso aí. Tranquilo? Importante é deixar bem claro que para esse cálculo que vai ser feito aqui, eu não vou levar em consideração o confinamento. Muito bem. O que pede o exercício? Ó, calcule para mim o diagrama de momento e curvatura. Então eu tenho que definir alguns pontos. E esses pontos é que vão me dar o diagrama. O meu ponto A, vai ser o primeiro ponto que eu vou calcular, vai ser o instante antes da fissuração do concreto, ou seja, em que o momento fletor é menor do que o momento de fissuração. O ponto B vai ser exatamente após a fissuração. Como se eu tivesse aqui, né? A seção aqui, ó, no estágio 1, antes da fissuração, e logo após o aparecimento da primeira fissura, ó, eu já encontro o ponto B. Então vai existir um momento em que muda o estágio, né? Estágio 1 para estágio 2. Tá ok? Muito bem. Um outro ponto importante é esse ponto aqui, ó. O momento que produz uma tensão é igual a 0,45 vezes a tensão FC. Por que isso? Porque se você pegar aqui o diagrama, ó, de tensão e deformação, esse ponto aqui, ó, em que a minha tensão é aproximadamente 0,45 FC, até esse ponto aqui, ó, o concreto apresenta um comportamento elástico linear. A partir desse ponto, ele já não apresenta mais. Ok? Então, por isso que esse ponto é importante para nós. É interessante, né, que se você voltar na NBR 6118, em vários itens da NBR, ela fala assim, ó, se o concreto tiver uma tensão menor ou igual a 0,5 FC, você pode fazer isso. Aí você vai lá no outro item e fala assim, ó, se o concreto tiver uma tensão menor ou igual a 0,5 FC, você pode fazer aquilo. Por que ela considera isso aí? Exatamente por isso. Porque quando o concreto tem uma tensão menor que 0,45, no caso da NBR 6118, né, menor que 0,5, o concreto ainda apresenta um comportamento elástico linear. Então é uma tensão muito baixa, a tensão está baixa no concreto, está baixa na armadura. Então eu posso fazer uma série de coisas, né? Eu posso ter uma série de simplificações no cálculo, que pós plastificação da seção eu não posso mais. Ok? Então muito bem. Ó. Então é importante achar esse ponto aqui. Ó. Vamos lá. O outro ponto é o ponto D, momento em que há o escoamento da armadura. Importantíssimo para nós, para fins aí de cálculo de ductilidade. Que ponto que é esse? No nosso caso aqui vai ser o momento em que a minha armadura atingiu uma deformação específica de 2,38 por mil. Lembrando aí, ó, vamos trabalhar com a tensão característica do aço. E os dois últimos pontos, o ponto E vai ser o instante em que a deformação no concreto atinge o EC2, e o ponto F vai ser o instante em que produz a deformação última, né? Então, é esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Ok? Então, com esses pontos aí, eu sou capaz de traçar o meu diagrama de momento e curvatura. Vamos ver como é que faz. Calculando o ponto A. Então, para calcular o ponto A, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer aí alguns parâmetros do concreto. Vamos trabalhar com o módulo de elasticidade inicial do concreto. Então, 5.600 raiz de FCK. 5.600 raiz de 30 vai dar 30.672 MPa. Nós vamos trabalhar com kN por centímetro quadrado, é só dividir por 10, né? Então, o nosso valor do módulo de elasticidade aí, ó, que a gente vai usar, vai ser 3.067. Bom, o módulo de elasticidade do aço é um valor constante para nós, vai ser 21.000, né? Vamos calcular a razão modular. O que é razão modular? É a relação entre o módulo de elasticidade do aço e o do concreto. A gente vai ter que calcular a altura da linha neutra no estágio 2. Para calcular esse valor, eu vou ter que homogeneizar a seção, e para isso eu preciso encontrar aqui a razão modular. Ah, Raoni, eu não entendi nada. Então, eu aconselho que você volte lá nas minhas aulas de deformação de viga, que é onde eu mostro como calcular o momento a altura da linha neutra no estágio 2 puro, e lá eu explico direitinho o porquê disso aqui. Tá ok? Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque é um assunto que a gente já estudou aí lá no curso de concreto 1.
Muito bem, nesse caso aqui, ó, a razão modular vai ser 21.000 dividido por 3.067. Faça a conta, encontrei 6,68. Muito bem. Vamos então calcular aqui o momento de fissuração. Nós sabemos que a tensão que produz a primeira fissura no concreto, ela é a função do momento de fissuração, que multiplica a altura y, que a altura que é essa? É a distância do centroide até a face mais tracionada, momento positivo aqui embaixo, ó. Então, é o YI, dividido pelo momento de inércia da seção em relação ao eixo aqui, ó, que passa no centroide. Ok? Qual vai ser a tensão que eu vou usar aí, que vai produzir a primeira fissura? Eu vou trabalhar com FCTK inferior. Ah, Ronilson, posso trabalhar com FCTM? Pode, não tem problema não. Você só vai encontrar uma curvatura um pouquinho diferente lá no início, né, da fissuração ali, mas não tem problema. Lembrando que o FCTK inferior, ele é 70% do FCTM. Então, ele é 0,21, FCK 2/3. Muito bem. De posse desses valores aqui, ó, já posso encontrar aqui o momento de fissuração, porque todos os valores eu tenho. Olha lá, ó. O FCTM 0,21, FCK 30 2/3. Não pode esquecer de dividir por 10, porque aqui está em MPa, ó. Tem que dividir por 10 aqui. Momento de inércia da seção, 25,50 ao cubo sobre 12. Seção retangular, né? Momento de inércia em relação ao eixo que passa no centroide. Dividido por 25, que é o YI aqui, ó. Faço a conta e encontro aí o valor de 2.112 kN vezes centímetro. Então, é esse momento que vai fazer aqui a minha viga mudar de estágio, ó. De estágio 1 para o estágio 2, ó. Ok? Guarda esse valor. Já posso calcular, então, a curvatura no ponto A. Para calcular a curvatura, eu vou usar essa equação aqui, ó. Olha lá, minha curvatura vai ser momento de fissuração dividido pelo módulo elasticidade vezes o I. Todos os valores eu tenho, faço a continha, encontrei 2,64 vezes 10 a menos 6. Muito bem, encontrado então a minha curvatura e o momento fletor no ponto A, eu já posso passar para o ponto B. Qual que é a diferença aí do ponto B? É que no caso do ponto B, a minha linha neutra mudou de posição, né? O momento vai ser o mesmo, mas a linha neutra, ó, ela variou. Então, eu vou ter que calcular a altura da linha neutra com a seção no estágio 2 puro. Como é que calcula essa linha neutra? Através dessa expressão aqui, né? Mais uma vez, se tiver alguma dúvida com relação a esse cálculo, você deve voltar lá nas aulas de concreto 1. Tem as aulas específicas sobre deformação de viga, em que eu falo sobre isso aí. Tá ok? Então, muito bem, ó. Só recordando aqui, né? Como é que calcula a linha neutra com seções com materiais diferentes. Eu vou igualar o momento estático da parte de cima, que é a parte comprimida, que é essa parte aqui, ó, com o momento estático da parte de baixo. No caso da parte de baixo aqui é a parte transformada, né? Para transformar minha armadura em uma seção de concreto equivalente, eu vou multiplicar a área de aço pelo N, que é a razão modular. E lembrando aí que momento estático é a área multiplicado por distância, né? Então, aqui a distância lá, ó, N vezes A, que é a área aqui de baixo, e a distância é o D menos o KD. É a distância daqui até aqui, menos daqui até aqui. Lá de cá é uma coisa, ó. Vai ser a área, que é o BW vezes o KD, que multiplica a distância do centroide, aqui da parte rosa, até aqui, ó, que multiplica o KD dividido por 2. Então, vai ficar BW sobre 2, K índice D ao quadrado, que é igual a NAS, D menos KD. Ok? Todos os valores eu tenho. Substituo os valores aqui na expressão, ó. KD é 25, dividido por 2, 12,5. Razão modular é 6,85. Minha área de aço é 9,42. O mesmo se repete aqui. E o meu D é 45. Ó. Simplifica a equação, encontrei uma equação do segundo grau. Acho a raiz me dá aqui a altura da linha neutra, 12,9 centímetros. Muito bem, uma vez encontrada a altura da linha neutra, já posso calcular o momento de inércia, né? O momento de inércia da seção no estágio 2 puro. O cálculo do momento de inércia, utilizando aí a teoria dos eixos paralelos, momento de inércia da seção comprimida, então é BW, K índice D ao cubo sobre 3, que é o momento de inércia dessa seção aqui, ó,
em relação ao eixo que passa na base dela, mais momento de inércia das barras transformadas, ó. NAS que multiplica D menos KD ao quadrado. Teoria dos eixos paralelos vai ser a área da minha barra multiplicado pelo quadrado de distância daqui até aqui. Todos os valores eu tenho, substituo os valores aí, faço a conta, encontro meu I2, 84.378 centímetros a quarta. Muito bem, já posso calcular a curvatura, né? A curvatura vai ser o momento de fissuração, porque esse momento vai ser o mesmo, dividido pelo SI, porém aqui vai ser o I2, ó. Vai ser a inércia fissurada. Substituo os valores aí, faço a continha e encontro 8,16 vezes 10 a menos 6. Já tenho a curvatura pós-fissuração e momento também. E eu tenho também a curvatura antes da fissuração, instantes antes, né? E o momento também, ou seja, o ponto A e o ponto B estão prontos. Tá ok? Muito bem. Calcular o ponto C. Ó. O que pede o ponto C? É o momento que produz a tensão igual a 0,45 de FC. Como a seção está em regime elástico ainda, ó, eu vou trabalhar com a deformação específica simplesmente pegando a tensão e dividir pelo módulo da elasticidade. Ó. Então, a deformação específica do concreto vai ser 0,45 FC dividido por SI. Substituo os valores e encontro. Ó. Deformação específica do concreto, 0,44 por mil. Muito bem. Uma vez encontrada a deformação específica, já posso calcular o momento que vai produzir aí a deformação de 0,44 por mil. Observe, para calcular esse momento, eu vou usar essa expressão aqui, ó, M sobre EI, e vou igualar a essa aqui, ó. Olha lá, ó. Por quê? Porque eu tenho esse valor aqui, tenho o valor da rigidez e tenho o valor da altura da linha neutra aqui, ó. Substituo todos os valores que eu tenho e consigo calcular o momento que vai produzir aí uma deformação de 0,44 por mil no concreto. O momento, então, é 8.827 kNv/cm. Já tenho o momento, já posso calcular a curvatura. A curvatura é mais fácil ainda, né? Vou usar essa expressão aqui, ó. 4,4 vezes 10 a menos 4, que é 0,44 por mil, dividido por 12,9, que é a altura da linha neutra. Fazendo a continha, 3,41 vezes 10 a menos 5. Já tenho o momento e a curvatura. Então, já tenho aqui o ponto C. Observe que, se eu quiser, eu posso calcular também a deformação aqui, ó, no aço, usando essa expressão aqui, ó. Olha lá, ó, deformação no aço é o D menos o KD, tem que ser igual à curvatura. Fazendo a conta, encontro 1,09 por mil. Valor muito menor que o 2,38, ó, que é o valor de escoamento do aço, né? Conforme eu disse, o concreto ainda está apresentando um comportamento elástico linear e o aço também. Isso é óbvio, né? Muito bem. Vamos partir para um outro ponto aqui, ó, um ponto muito importante, que é o ponto D, em que o meu aço vai atingir a deformação de escoamento, 2,38 por mil. Isso aqui vai acontecer no estágio 2. Então, o diagrama que a gente vai trabalhar com ele é esse aqui, ó. Esse diagrama triangular aqui de tensões do concreto. E a altura da linha neutra ainda é a altura da linha neutra no estágio 2, que é o K×D que nós já calculamos. Se eu tenho a deformação e tenho a altura da linha neutra, já posso calcular a curvatura. Vou usar qual? Essa expressão aqui, ó. Então, o meu φ vai ser 2,38 vezes 10 a menos 3, que é 2,38 por mil, que divide D menos KD. Fiz a conta e encontrei 7,41 vezes 10 a menos 5. Já tem a curvatura, calculo o momento. Ó. Qual vai ser o momento que vai produzir o escoamento da armadura? Vai ser a curvatura vezes o E vezes o I. Jogando aqui na minha expressão, olha lá. Lembrando que o I aqui é no estágio 2 puro. Resolvo, encontro 19.187 kNv/cm. Já encontrei, então, o momento que causa o escoamento da armadura. E a curvatura também já tinha calculado, deu 7,41 vezes 10 a menos 5. Já posso passar para o próximo ponto, né, que é o ponto E, que é esse ponto aqui, ó,
em que a minha deformação ela é igual a 2 por 1000. Observe que neste caso aqui tem um complicador, que aqui o concreto já está, né, em regime inelástico. Ó. Já plastificou o concreto. Então, para este caso aqui, o nosso diagrama ele muda. Ele tem esse comportamento aqui, né? É um diagrama parabólico. Ora, a única coisa que nós conhecemos é a deformação específica, que é 2 por 1000. Eu não conheço a altura da linha neutra mais. Eu conhecia a altura da linha neutra antes da plastificação do concreto. Agora não conheço mais. Bom, mas como eu vou usar essa função aqui, ó, eu vou aproveitar e vou usar também a solução que foi dada pelo professor Calixto. Ele pegou essa função aqui, considerando que o epsilon é exatamente igual ao SE2, que é o caso aqui, né? Lá. Estou pegando esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui da função, o epsilon é igual ao SE2. E resolveu para a gente a altura da linha neutra. Ele calculou aqui, ó, que o valor de x é igual a 3 meios de AS vezes FY, BW vezes FC. Aí ficou fácil, né? Tem a formulazinha já pronta aqui, substituo os valores que eu tenho. Minha área de aço 9,42. 50 aqui é a resistência característica do aço, 50 kN/cm². 25 é o BW. E 3 aqui é o concreto, né? 30 MPa. Aqui ficou até fácil fazer a conta, né? Porque eu vou cortar 3 com 3. Vou cortar 50 com 2, vai ficar 25 com 25, deu exatamente 9,42. Coincidiu aí, né? O valor da altura da linha neutra, exatamente o valor da área de aço. Em função aí da geometria da seção e do concreto que foi utilizado. Muito bem. Já posso calcular então a curvatura, né? Minha curvatura vai ser 2 vezes 10 a menos 3, que é o 2 por 1000 aqui, dividido pela altura x. Ó. Fazendo a continha, encontrei 2,12 vezes 10 a menos 4. Bom, eu tenho então a curvatura que me dá aquela deformação de 2 por 1000. E o momento fletor? Ora, como é que calcula o momento fletor? O momento vai ser a força na armadura tracionada multiplicado pela distância z aqui, ó, até o centroide desse bloco aqui. Ó. Eu tenho que achar aqui o y barra desse bloco aqui da parábola, né? É um cálculo também muito complexo. Vou aproveitar mais uma vez aí a boa vontade do professor Calixto, que resolveu para a gente. Ele achou aqui, ó, que o y barra é igual a 5/8 de x. Substituo o valor que eu tenho, então encontrei 5,9 centímetros. Se já tem o valor aqui do y barra, já consigo calcular o momento que produz a deformação SE2. Substituo os valores aqui, ó, eu tenho AS, FY, D menos x, ou seja, a distância daqui até aqui. Ó. Então, vai ser a distância daqui menos x, mais o y barra lá, mais y barra. Substituindo os valores, encontrei aí 19.577 kN/cm. Inclusive, está até errado aqui a unidade de medida, né? É centímetro, não é metro. Muito bem, já tenho o momento e a curvatura no ponto E, já posso passar para o nosso último ponto, que é o ponto D. Ó. O ponto D aí eu vou considerar aqui a minha deformação máxima do concreto específica de 3,5 por 1000. Aqui eu vou fazer uma simplificação, vou trabalhar com diagrama retangular simplificado. Ó. Vai dar uma diferença pequena entre o valor exato e o valor que a gente calcula aqui, mas a diferença fica bem abaixo aí de 5%, perfeitamente aceitável para esse tipo de cálculo aqui. Tá ok? E é muito mais fácil trabalhar com diagrama retangular, né? Para usar o diagrama, a minha altura y, a fórmula é essa aqui, ó. AS, FY, BW, FC. É só você voltar às minhas aulas lá de flexão normal simples, você vai ver lá que eu deduzo essa equação aqui, ó. Todos os valores nós temos, 9,42, 50, 25 e 3, faço a continha e encontrei 6,28. Encontrei a altura y, a altura x nada mais é do que o y dividido por 0,8, olha lá, 7,85. Se eu tenho a altura x e tenho a deformação específica, eu tenho a curvatura, né? Então,
3,5 vezes 10 a menos 3, que divide 7,85. Minha curvatura é 4,46 vezes 10 a menos 4. Com relação ao momento, o cálculo é o mesmo, vai ser a força na armadura tracionada multiplicada pelo Z aqui, ó. Só que o centroide aqui é mais fácil, né? O centroide aqui é 0,5y. Então, fazendo a continha, 9,42 vezes 50, 45, que é o D, menos y sobre 2. Achei 19.716 kN vezes centímetro. Já tem, então, o momento que produz a minha deformação de 3,5 por mil e tem também a curvatura. Posso pegar isso aí, ó, e colocar no gráfico, né? O gráfico fica assim, ó. Ponto A, ponto B. Lembrando que o ponto A e o ponto B é o ponto em que muda de estágio, né? Antes da fissuração e depois da fissuração. Tem também o ponto C, que é exatamente com 0,45 FC. Ó. Tem o ponto D lá em cima, que é o ponto de escoamento da armadura, o FYK, ó, deformação 3,38 por mil. Tem o ponto E e o ponto F, que é o ponto concreto 2 por mil e concreto 3 por mil. Assim ficou o nosso diagrama de momento e curvatura. Muito bem, vamos extrapolar um pouquinho o exercício aqui. Ó. Vamos pegar aqui ó, o dimensionamento no estado limite último. O que fala a NBR 6118? Ela fala que a relação x sobre d, para que a minha seção seja considerada dúctil, tem que ser menor que 0,45 para concretos até 50 MPa. Quanto que vale o nosso x aqui? 7,85. Para esse caso aqui, né, que é o caso aqui em que eu tive o encurtamento máximo. Ó. E o D é 45. Então, o x sobre D aí deu 0,17. Está de acordo com a norma. Menor que 0,45. Isso quer dizer que eu estou dimensionando aonde? Aqui, ó, no domínio 3. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Vamos pegar o nosso gráfico de momento e curvatura. Aqui, ó. Observe que o ponto F, que é o encurtamento máximo do concreto, se deu bem depois do escoamento da armadura. A armadura escoou aqui com uma curvatura bem menor do que a deformação máxima do concreto. Ou seja, quando o concreto atingiu a deformação máxima, a minha armadura já tinha escoado. Que comprova para a gente que nós estamos trabalhando aqui dentro. Ou seja, com uma seção chamada de subarmada. Essa seção ela apresenta, então, um comportamento de ruptura dúctil. Primeiro eu vou escoar a armadura e bem depois eu vou romper o concreto, eu vou atingir o estado limite último do concreto. Nós pegarmos aqui um exemplo 2, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar 6 diâmetros de 25. Ó. No exemplo 1, eu tinha 3 diâmetros de 20. Coloquei bastante aço aqui. Ó. Vou fazer a mesma conta que eu fiz para o outro caso. Olha o que eu vou encontrar. Ó. Momento no ponto A é o mesmo. Momento de fissuração não muda. A curvatura também não muda no ponto A. Momento no ponto B também não muda. Mas a curvatura já muda um pouco. Ó. Tem mais ferro, né? Então a linha neutra mudou de posição. Momento no ponto C também se altera, a curvatura também se altera. Momento no ponto D, que é o escoamento da armadura, já se dá com um momento bem maior aqui, ó, 56 mil. Ó. Momento no ponto E, também com valor bem alto. E o momento no ponto F, com um valor alto, porém menor do que o valor do escoamento da armadura. Veja bem isso aqui. Ó. Nós pegarmos isso aqui e jogar no gráfico, olha o gráfico como é que ele fica. Ó. Esse gráfico de momento de curvatura para a seção com 6 diâmetros de 25. Ó. Olha que fato engraçado. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, até aqui tudo tranquilo. Mas do C ele pulou para o E. Ó.
Do C ele pulou para o E. Ele pegou esse ponto aqui, ó, antes do escoamento da armadura. O escoamento da armadura está aqui, ó. Ele inverteu o D com o E. E o que é pior, né? O concreto atinge a deformação máxima, que é 3,5 por 1000, com o momento fletor aqui, ó, menor do que o momento que vai escoar a armadura. Nós pegarmos aqui o estado limite último, ó, o x sobre d, a linha neutra aqui já deu 24,5 no meu cálculo. O d aqui tem 44, que o d sobe um pouquinho, né? Fazendo a conta 0,56, o valor bem acima do limite da NBR aqui, ó. Isso quer dizer que nós estamos o quê? Trabalhando aqui, ó, no domínio 4. Esta seção está aqui, ó. Uma estrutura superarmada. Uma seção, melhor dizendo, superarmada. Porque eu atingi o encurtamento do concreto e a minha armadura ainda nem escoou. É isso que o gráfico está mostrando para a gente. Ou seja, uma seção com ruptura frágil. Se nós voltarmos aqui no comecinho da aula, a viga do exemplo 1 está aqui, ó, ruptura dúctil, bastante deformação, ok. E do exemplo 2 está aqui, ó, ruptura frágil, se deforma pouco e rompe sem aviso. É interessante, né, que alguns alunos me perguntam lá na graduação: professor, tudo bem, e se, por exemplo, eu calculo a viga, igual está aqui, ó, faço o cálculo certinho, no estado limite último, detalho a viga com 3 barras de 20 e mando para a obra. Quando chega lá, sobra algumas barras de aço lá. Aí o engenheiro da obra fala assim: ó, fulano, pega essas barras aí e coloca nessa viga de 50 por 25 aí, ó, porque eu tô achando que tem pouco ferro nela. Aí o cara vai lá e pega as barras que estavam sobrando e põe isso aqui, ó, 6 diâmetro de 25 na viga. Essa pergunta é muito comum em sala de aula. Neste caso, a minha viga não ficou superarmada, ela não vai apresentar uma ruptura frágil? A resposta que eu dou é simples: não. Por que não? Veja bem, se você fez o cálculo considerando essa situação aqui, ó, você considerou que o momento último na viga é 19.000, está aqui, ó. Esse é o diagrama da viga com as barras de 25, ó, com as 6 barras de 25. Ó. Mas você calculou a viga aqui, ó. Então, esta viga que o engenheiro mandou colocar mais ferro, na verdade, ele está jogando ferro fora. Ele não está superarmando a viga. Ele está jogando ferro fora. Porque eu vou trabalhar com a seção aqui, ó, nesse ponto. Ó, muito longe da deformação aqui do concreto, tanto do concreto quanto do aço. Deformações últimas, né? A de escoamento do aço e a última do concreto. O que ele não pode fazer é falar assim: olha, põe mais ferro lá e põe uma parede a mais lá, pode colocar mais carga. Isso ele não pode fazer. Você não pode pôr mais carga. Mas colocar mais ferro porque sobrou, não tem problema nenhum. Vai jogar ferro fora, né? A gente vai ver na próxima aula que se sobrar ferro, tem um lugarzinho melhor para colocar ele aí, que não é aqui, ó. É em cima. Mas isso é um assunto da próxima aula, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te encontro na nossa próxima aula sobre ductilidade. Um grande abraço e até lá.